Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Tema de hoje, Ocupação do Território, com Luiz Pimenta Neves Júnior. Opa! Vamos entrando! Como vai? Aceita um cafezinho? Tem tempo para um dedinho de prosa hoje? Claro! Opa! Claro, aceito sim. Um cafezinho é sempre gostoso e é o melhor que essa região tem para nos oferecer, sabia? Eu ouvi falar das plantações de café nas fazendas da região, mas nunca escutei a história toda. Quer me contar? A origem de São Sebastião do Paraíso faz parte da grande movimentação de interiorização do homem branco no território brasileiro, depois que ele se estabeleceu no litoral. As famosas entradas e bandeiras. Desde a descoberta até o início da interiorização, muito tempo se passou, aproximadamente uns 200 anos. A bandeira de Fernão Dias data da segunda metade do século XVII e Vila Rica, posteriormente Ouro Preto, originou-se no final do século XVII e início do XVIII. As entradas e bandeiras eram compostas de uma multidão de gente que procurava novas oportunidades de vida e, à medida que adentravam-se, alguns iam ficando pelo caminho, fincando suas raízes e ocupando os territórios já desbravados. Foi neste movimento que, ao redor de 1780, a família Antunes Maciel chegou à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Jacuí, na época, um posto avançado no meio do imenso território. Era um núcleo de apoio, como se fosse um núcleo de apoio para as pessoas que chegavam para instituir suas propriedades agrícolas. Que interessante! Certamente era preciso muita coragem, para chegar chegando. Bota coragem nisso. Ocupar novos territórios era equivalente a procurar novas oportunidades de trabalho para que os jovens pudessem iniciar sua vida. Os mais velhos ficavam nos povoamentos já consolidados, e os mais novos, à medida que ficavam adultos, avançavam à procura de novas paragens para se estabelecer como família. À medida que essas colunas, construídas por gente, avançavam, novos postos de ocupação eram criados. Perdões e Jacuí são exemplos destes povoamentos de apoio ao final do século XVIII no sul de Minas Gerais. Além de freguesias e vilas ao longo das trilhas, abertas a facão, diversos pousos para viajantes eram construídos em locais estratégicos para fornecer, aqui e ali, alimentação e assistência às tropas que se deslocavam. É claro, os viajantes precisavam descansar e se alimentar. Funcionava como se fosse, hoje, os postos de gasolina ao longo das estradas. Foi nessa época que a família Antunes Maciel, residente em Jacuí, decidiu doar ao Bispado de São Paulo um terreno que servia de posto avançado para os viajantes e que também pudesse incentivar
o início da ocupação da região. Era o processo civilizatório em andamento. Naquela época, a relação entre igreja e Estado era tão íntima que as 12 instituições se confundiam. Os registros de nascimento, por exemplo, os casamentos, as mortes, as propriedades das terras e heranças eram todos feitos pelos padres pertencentes à instituição igreja. Na época, quanto mais gente disposta a fazer a sua vida no interior do país, melhor para os donos dos imensos territórios. O preço das suas terras subiam proporcionalmente à ocupação dos seus territórios. Claro, né? Pois o que antes era um nada começa a ser uma pequena vila, aos poucos essa vila vai se estruturando, tô certa? Isso mesmo. Foi neste contexto que a família Antunes Maciel, em 1821, resolveu incentivar o povoamento de suas terras, erigindo no terreno doado uma capelinha em homenagem a São Sebastião, santo de devoção da família, que servia para marcar o local doado. Posteriormente, o gerenciamento da ocupação deste espaço que foi doado passou a ser executado pelo alferes Caetano, que permitia ou não a construção de casas no terreno. A lenda narra que a capelinha foi construída em um lugar paradisíaco, mas o local não foi imediatamente povoado. Foram necessários pelo menos uns 20 anos que se passaram para que um padre marginal à hierarquia da igreja resolvesse se estabelecer nas cercanias e tomasse conta da capelinha. O livro Pimentas no Paraíso, volume 1, conta que o padre foi assassinado e que um irmão do padre, que também era padre, veio para enterrá-lo e, quando o irmão foi embora, ele saiu rogando uma praga que por ali, naquela freguesia, nada iria prosperar. Tudo seria engolido pelos buracos que naquela ocasião graçavam na região. O que nunca aconteceu, ou aconteceu? Não aconteceu, mas São Sebastião sempre teve buracos de erosão dentro do perímetro da cidade. Atualmente isso não acontece. Mas voltando ao assunto, só quando a capelinha foi substituída pela construção provisória de uma igreja, feita de adobe e madeira, é que os fazendeiros do entorno começaram a construir casas perto dela. E, bem na sua frente, havia um grande espaço onde se podia promover aos domingos uma feira de trocas de mercadorias, escambo, já que na época o acesso ao dinheiro era muito raro por falta de moedas propriamente dita. Era através do escambo que as pessoas conseguiam prover suas casas de produtos que não conseguiam gerar por conta própria. Assim, uma pessoa podia trocar carne de porcos que criavam por agasalhos, vestimentas ou sapatos confeccionados por outras pessoas. Em São Sebastião do Paraíso, o espaço que estava em frente à igreja servia para que os donos das propriedades rurais pudessem trocar entre si as mercadorias que cada um precisava. Assim, todo domingo era dia de missa e de se abastecer com víveres, bebidas e vestimentas às suas casas. Domingo, então, era um dia tarefado, né?
Se era. É como se fosse você fazer atualmente supermercado aos domingos. Foi muito devagar que algumas casas começaram a ser construídas perto da igreja como forma de abrigo provisório para alojar por um dia da semana as famílias que vinham participar das trocas e assistir à missa rezada por um padre que vinha de Jacuí. Para todos que afluíam à freguesia, o domingo se transformou então em dia de festa, diferente dos demais que essas pessoas passavam isoladas em suas propriedades. Já para os viajantes que por ali passavam, foi construído lá na Lagoinha um pouso para que pudessem dormir, cozinhar e armar suas fogueiras que os aquecia durante a noite. O pouso era um espaço desprovido de paredes, só cobertos por telha, sustentada por troncos de árvore. Chamava-se telheiros. Um abrigo de chuva, basicamente, né? Sim. Só por volta de 1850, quando uma missão religiosa foi realizada na freguesia, eles também sagraram um cemitério onde hoje é o Jardim da Fonte. Ele foi sagrado e funcionou como tal até o fim do século XIX. A cidade, nesta época, era constituída de 3 grandes partes. O espaço da igreja de adobe, com suas casas nas cercanias, o cemitério e o pouso da Lagoinha para os viajantes. Nossa Senhora, hein? Um trabalho danado erguer uma cidade, hein? E quanto tempo demora, né? O senhor tá liberado, viu? Pode ir, mas por favor, volta logo, para me contar mais um pouquinho sobre a região, porque sou muito curiosa. Pode deixar, volto sim. Até. Até. Você escutou o primeiro episódio do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta, uma série de programas falados em que Luiz Pimenta Neves Júnior nos conta um pouco sobre os diversos temas que perpassam o processo de escrita do seu livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas. Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. Em breve, novidades sobre o lançamento do 2º volume do livro. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.